Então, boa tarde aos meus amigos e irmãos judeus, israelitas, os simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vamos ler o estudo, a outra face 2 do livro do professor João Alves Corrêa. O título traz por título O Reino de Jesus. Uma pergunta: o reino de Jesus? Meu reino não é deste mundo. Jesus teria dito isso de quem o julgava. Porém, por mais que o cristianismo tenha tecido ao longo de sua história a ideia de que o reino de Jesus seria espiritual e não político, tal noção não se sustenta, pois dois evangelistas tentam estabelecer sua linhagem, vinculando aos reis de Israel, numa nítida busca por comprovar uma suposta legitimidade política às suas pretensões ao trono de Davi. Se temos linhagens, é sinal que eles sentiam a necessidade de vincular o nome de seu mentor à casa real do mais famoso rei de Israel. Logo, a ideia de um reino que não é deste mundo foi uma mera interpretação para mais um fracasso messiânico. O fato, porém, é que Jesus jamais reinou em Israel ou no reino remanescente de Judá. E isso por uma razão bem simples. Ele estaria totalmente impedido de assumir o trono, ainda que sua linhagem tecida por Mateus ou Lucas fosse verdadeira. E curiosamente se dá devido à maldição que foi imposta a um de seus ancestrais, caso levemos em conta a genealogia provida por Mateus em seu evangelho. De acordo com Mateus 1,11, Jesus descende do rei Jeconias, Jeconiá, um rei ímpio que foi cortado, tirado do poder devido à sua idolatria e rebeldia contra a lei divina. E Jeremias diz que jamais um da sua geração descendentes voltaria a reinar em Judá. Segue agora a maldição que Hashem colocou sobre ele. Pois este homem, Jeconias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora ele e sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de David e reinar ainda em Judá. Jeremias 22, versículos 28 ao 30. Nunca mais houve rei legítimo em Judá depois de Jeconias. Os asmoneus e os da casa de Herodes, que governaram bem mais tarde, eram todos ilegítimos e não pertenciam à casa de Davi. A maldição imposta sobre Jeconias impediu, portanto, que qualquer um de seus descendentes ocupasse de novo o trono real, e algo muito importante precisa ser observado aqui. A passagem que encontramos esta maldição em Jeremias 22, versículos 28 ao 30, diz: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua semente prosperará, para se assentar no trono de David e reinar ainda em Judá. Ou seja, o profeta Jeremias não está dizendo que ele não teria filhos, mas seria o mesmo que fosse assim, pois nenhum da sua geração, o que implica em filhos, jamais tornaria a ser rei. O Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, que nos fornece a genealogia de Jesus, afirma que Josias gerou a Jeconias, Mateus 1,11, o que não é estritamente uma verdade, pois Jeconias gerou a Jeoacás, que reinou depois dele, segundo Reis 23:30. Ao que parece, Mateus encolhe sua genealogia ou a encurta a fim de resultar no cálculo de 14 mais 14 mais 14 gerações, num total de 42 gerações desde Abraão até Jesus. Porém, esse exercício matemático acabou resultando na confirmação de que isso foi realmente uma tentativa desesperada de encaixar Jesus nesta genealogia real, a todo custo, mesmo que gerações precisassem ser cortadas desta linha histórica. Algo nitidamente forçado. Alguns alegam que esta maldição sobre Jeconias teria sido removida.
Afirmam isso tendo por base a própria passagem de Jeremias, que afirma que o rei não teria filhos, sendo que, na verdade, ele os teve. 1 Crônicas 3, versículos 17 e 18. Bem, quanto a isso, já demonstramos que o próprio texto de Jeremias diz que Jeconias estaria privado de filhos, mas que devemos entender isso de forma metafórica, pois na mesma passagem fala-se de nenhum de sua geração como tendo direito de ocupar o trono. Ou seja, embora tendo filhos, seria como se ele não os tivesse. Alegam ainda que o profeta diz que Jeconias não prosperaria em seus dias, e que, porém, Jeconias, chamado também de Joaquim, teria prosperado, segundo Reis 25, versículos 27 e 28. Depois disto sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 27 do mês, Evil Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Naturalmente, quando Jeremias fala que o rei não prosperaria em seus dias, a mensagem tem a ver com os dias de seu reinado, e não em relação a uma condição de subalterno a outro rei, que na verdade o removeu de sua posição de chefia de seu próprio povo. Isso jamais seria prosperar, afinal foi em Jeconias que a linhagem davídica foi cortada. Ainda que o rei de Babilônia tenha tratado dele com a devida distinção que sua condição de monarca lhe assistia, isso não significa dizer que Jeconias prosperou estando em cativeiro, sem sua dignidade real independente e sem povo para governar. Toda vez que o termo prosperar está associado a um rei, ele está governando seu povo de forma independente e com grande sucesso. Vide 1 Crônicas 29, 23 e 2 Crônicas 32, 30. Portanto, tal argumento não procede. Sua condição de estar prisioneiro do rei de Babilônia é mais do que uma clara evidência de que ele realmente não prosperou em seus dias. É um fato irrefutável. Alguns dizem ainda que a maldição foi suspensa porque Zorobabel teria atuado como governador em Judá depois do exílio. Ora, o próprio termo governador já responde esta questão. Um descendente de linhagem real, como ele, deveria reinar e não ser apenas um governador subalterno e vassalo do Império Persa que então dominava Judá. Ou seja, Zerubabel, ou Zorobabel, nunca foi rei, hebreu Meler de Judá, mas sim um governador, hebraico Perá, e ainda subordinado aos monarcas persas. Zorobabel, governador de Judá, Ageu 1, verso 1. Governador de Judá, Zorobabel, Ageu 1, 14. Governador de Judá, Zorobabel, Ageu 2, verso 2. Zorobabel, governador de Judá, Ageu 2, 21. Não existem referências nas Escrituras que chamem Zorobabel de rei de Judá. Os defensores da veracidade da linhagem de Jesus citam também Sanhedrin 37b, 38a, na qual vemos o rei Ioaquim, ou Jeconias, sendo perdoado por Deus, devido ao exílio em Babilônia. Rabi Yohanan disse, o exílio faz expiação por tudo, pois está escrito, assim diz o Eterno, escreve que este homem ficará sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para se assentar sobre o trono de Davi e governar de novo em Judá. Considerando que, depois que ele, o rei, foi exilado, está escrito, e os filhos de Jeconias, o mesmo é Assir, Shealtiel, seu filho, etc. Ele foi chamado Assir
porque sua mãe concebeu na prisão. Shealtiel, porque Hashem não o plantou da forma como os outros são plantados. O que o Rabi Yohanan diz simplesmente é que a Galut, exílio, traz expiação por todos os pecados, o que é de amplo conhecimento em termos de judaísmo. Cita como exemplo o próprio rei Jehoniá, ou Jeconias, pois seu filho Shealtiel foi concebido enquanto sua mãe estava no cárcere, desvinculando o rei da maldição de não ter semente. Mas é só. Mesmo assim, nem Shealtiel e tampouco qualquer outro de sua linhagem jamais ascendeu novamente ao trono de Judá, e o próprio fato de que a esposa do rei e ele, naturalmente, estariam presos quando da geração de Shealtiel refuta a tese de que Jeconias teria prosperado em seus dias. Não há prosperidade alguma quando se está preso e destituído de direitos reais que lhes eram devidos. Desde os dias de Jeconias até os dias de hoje, nenhum outro rei legítimo governou o povo judeu. Zedequias, primo de Jeconias, que reinou após esse ter sido levado cativo para a Babilônia, foi nomeado por Nabucodonosor e assim não se enquadra como uma continuidade da casa real de Davi, cujo monarca deve reinar independente e soberano. Os judeus desde então foram governados por administradores submissos ao Império Persa e depois por soberanos gregos e por fim vieram os senhores romanos. Depois disso veio a diáspora e quase 2000 anos depois o moderno Estado de Israel. Neste intervalo houve ainda soberanos árabes, otomanos e o mandato britânico sobre a terra de Israel. Jeremias escreveu uma tríplice invocação à terra de Israel para que o povo ouvisse: terra, 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 como introdução à maldição imposta a Jeconias, Jeremias 22, 29. Falando ainda do mesmo período, em palavra dirigida ao rei Zedequias, o profeta Ezequiel escreve: ao revés, aporei. Ezequiel 21, 32. Isto não foi ao acaso. O poder monárquico de Israel sofreu 3 reveses ao longo da sua história. O primeiro, quando o Reino Unido de Israel foi dividido nos dias posteriores a Salomão, e depois no final do Reino do Norte, em 722 a.C., antes da Era Comum. E agora, por fim, na subversão do Reino de Judá, em 586 antes da Era Comum. Ezequiel conclui que a coroa, isto é, o legítimo trono de Davi, seria dado, depois destes eventos, a quem justamente fosse de direito. Até os dias de hoje, a ninguém foi dado, e nem mesmo a Jesus. Segue-se que o Messias ainda não chegou, e a ninguém foi ainda revelado. Amém e amém. Espero que quem curtiu esse vídeo dê um like, comente e compartilhe com os amigos. Ficarei muito grato.